Por que eu abandonei o Instagram e por que eu acredito que tu deveria fazer o mesmo? Meu nome é Guilherme e nesse vídeo eu quero te contar as principais coisas que eu ganhei depois de ter ficado um longo período sem Instagram e principalmente os motivos que me fizeram tomar essa decisão. E antes que tu pense, a minha intenção aqui não é cagar regra dizendo o que tu tem que fazer, o que tu não tem que fazer, mas se tu clicou nesse vídeo, eu acredito que é do teu interesse essa experiência, porque tu já deve estar pensando sobre isso, sobre dar um tempo dessa rede social. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, de desenvolvimento pessoal, de hábitos, de mudança de perspectiva, de como nós homens cristãos podemos ser melhores, eu te convido a se inscrever nesse canal, fortalecer aí o trabalho que está só começando. Eu quero ser o mais breve possível, então eu vou te falar o primeiro motivo que me fez tomar a decisão de me afastar do Instagram, que foi a comparação. A comparação, ela é cruel. E eu falo isso como alguém que conseguiu, de certa forma, prosperar nas empresas, prosperar financeiramente, prosperar em relacionamentos. Só que não importa o quão boa minha vida estava, parece que sempre tinha alguém que estava muito na minha frente, eu sempre me sentia atrasado, como se eu precisasse fazer mais e mais e mais, nunca estava bom. E aí tu entra numa espiral de ingratidão, tu sente que tu é ingrato. Eu sentia muito isso, cara, como eu posso ser tão ingrato? Eu tenho o carro que eu sempre quis, eu viajei para tantos lugares, eu tenho uma vida tão confortável, mas parece que não é o bastante. E eu nem vou entrar no mérito do ânsia de ter e tédio de possuir. Isso até faz sentido, mas o fato de eu acompanhar pessoas que tecnicamente estão muito à frente em negócios, ainda que essas pessoas sejam totalmente diferentes em personalidade, ainda que tenha todo um contexto todo diferente, ainda assim a gente inconscientemente cria essa comparação e o jardim do vizinho tende sempre a ser o mais bonito. E eu comecei a realmente tomar consciência disso. E foi um dos motivos que me fez parar de usar essa rede social por 1 ano e meio, mais ou menos. Voltei recentemente, às vezes eu paro. A questão é que eu cortei esse vínculo necessário na rede social. E por que esse vínculo era tão importante para mim? Aí entra o motivo de número 2. Além do entretenimento, além do lazer, eu também trabalhava criando conteúdo. Então, necessariamente, eu tinha que consumir os vídeos e conteúdos de outras pessoas para poder me inspirar, para poder pegar referência, etc e tal. Só que eu exagerava tanto nisso que chegou um momento que os meus conteúdos já não eram mais autênticos. Eu percebi que eu tinha perdido a minha identidade, eu passei a me vestir diferente, a falar diferente, a querer, sabe, transparecer algo que eu não era. Isso perde a conexão com as pessoas. E não somente na internet, eu comecei a agir diferente na vida como um todo por essa interferência, essa influência externa. E aí quando tu perde a tua identidade, cara, é muito complicado, porque tu entra numa crise existencial. E talvez tu até possa dizer, não, mas isso aí não acontece, só acontece se tu permitir. Não é verdade, cara. Eu sempre fui muito durão nesse aspecto, de dizer, pra mim tanto faz, eu não me deixo levar por essas coisas. Quando tu perceber, tu já foi engolido pela influência. Então esse foi o segundo motivo. Eu acredito que sim, a gente tem que ter referências para criar conteúdo, a gente tem que se inspirar nas pessoas, mas tem que tomar muito cuidado com o limite. E eu não enxergava esse limite. Então eu cortei também por essa razão. E a terceira foi um cansaço mental mesmo que eu vivia constante, porque os vídeos do Instagram, principalmente depois da era dos Reels, dos vídeos curtos, eles não têm mais conectividade um com o outro, tu tem um conteúdo de uma coisa totalmente aleatória e depois outra, o teu cérebro ele não consegue criar sinapse de nada, ele não consegue conectar as informações que tu tá consumindo ali, que não tem nenhum sentido, não tem nenhuma ligação. E aí esse processamento de informações sem nenhum filtro te faz entrar no estado de cansaço, tu acorda cansado, tu vai deitar cansado. E detalhe, fiz exames, estava tudo certo e ainda assim vivia cansado. Aí eu pensei, cara, não é possível, só pode ser por conta dessas redes sociais, por conta do Instagram, que eu passo muito tempo nisso. Aí eu fui unindo tudo isso com o fato de quando eu abri a ferramenta tempo de uso do meu telefone, até convido você a fazer esse exercício, eu me assustei com a quantidade de horas que eu perdia no Instagram. Primeiro que o meu tempo de uso era em torno de 9 a 10 horas por dia. Já começa por aí o problema. E o Instagram consumia metade disso, em torno de 5 horas, 4 horas e meia, todos os dias. Se a gente pega, por exemplo, uma semana, foi-se 1 dia e meio da semana inteira apenas no Instagram. Se a gente pega 10 horas por dia, que era o meu caso, a gente está falando de 70 horas semanais. Ou seja, praticamente 3 dias inteiros da nossa semana gastos no celular. Isso me assustou de fato. Então eu juntei todas essas coisas que eu falei para vocês, todos esses motivos com o tempo de uso e falei, cara, não dá mais. Não dá mais.
Mesmo trabalhando com o Instagram, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a mudar um pouquinho a forma como eu trabalhava, criei alguns negócios que não dependiam de eu aparecer, de criar conteúdo e tal. E assim, devagarinho, eu fui conseguindo reduzir, até que eu parei de vez. E assim, só para ressaltar para vocês, nos primeiros dias que eu desativei a conta e excluí o aplicativo, a minha mão ela ia automaticamente no celular, sem motivo nenhum, e o dedo ia no lugar exato onde estava o aplicativo, procurar o aplicativo do Instagram e não tinha mais. Então a gente percebe o quanto isso condiciona a nossa mente a ponto de criar comportamento automatizado de tu clicar sem nenhum motivo para simplesmente abrir a rede social e voltar para aquele loop infinito. E aí entra dopamina, entra prazer imediato, entra tudo isso aí que eu não vou falar de forma científica, a gente fala sobre isso em outros vídeos, mas não foi fácil. Dizer para vocês, sinceramente, não foi fácil. Agora, o que eu ganhei de fato quando eu comecei a me ausentar do Instagram? A primeira coisa, recuperar a capacidade de enxergar as coisas e o mundo com os meus próprios olhos, de realmente raciocinar e tirar conclusões sem influência externa. Em outras palavras, recuperar a identidade que eu havia perdido. Então, tinha certos comportamentos que eu realizava até na própria criação de vídeos, nos conteúdos, e eu pensava, cara, isso aqui vai dar bom. E eu depois, sem Insta, sem redes sociais, olhando pro meu vídeo, eu falava, cara, isso não faz o menor sentido, eu nunca pensei dessa forma, eu nunca falei desse jeito. Então tu vai recuperando essa capacidade de senso crítico tua, que havia se perdido pela influência. Para mim isso foi crucial até, inclusive, para eu chegar a esse ponto de estar criando esse canal para vocês, enfim, e outras coisas da vida. Mas gritante a diferença, cara, quando tu elimina essas distrações. A segunda coisa que mudou pra mim e que, cara, foi um divisor de águas até pra várias outras questões da vida, o fato de voltar a ter prazer nas coisas simples do dia a dia. Porque a gente fica tão distraído nos vídeos curtos ali, naquela ânsia de achar sempre aquele vídeo que vai trazer aquela dopamina e depois a busca pelo próximo vídeo que vai trazer aquela dopamina, que a gente perde o interesse, a gente perde a capacidade de ter atenção nas coisas simples, como por exemplo, aqui tá um dia bonito, tá um sol, hoje de manhã eu fui pra praia, fiquei ali sentado olhando o mar, coisas que quando tu tá tão distraído na rede social, tu, cara, tanto faz, tu nem presta mais atenção. E aí quando tu faz esse exercício de se obrigar a ter contato com o tédio, aos pouquinhos tu vai recuperando essa percepção, essa capacidade de focar nas coisas ao seu redor, e isso te traz pro presente, porque no final das contas, é isso que importa, é o momento presente, é conseguir estar ali com a cabeça, com o coração, com a alma naquilo que está acontecendo agora. E não distraído o tempo todo, não, sabe, perdido, como a rede social te faz ficar. E não é por acaso, tá? Como eu sempre falo nos outros vídeos, as empresas investem muita grana para roubar a sua atenção. E se tu não se policiar, se tu não observar de fato como que isso tudo acontece, tu acaba virando um refém mesmo. Inclusive eu era esse cara. E a terceira coisa, talvez seja até um pouco polêmica, mas eu notei uma redução absurda nos meus níveis de ansiedade. Eu costumava ficar muito inquieto, o meu coração batia mais rápido, eu comecei a roer unha, eu tinha mania de ficar mexendo, puxando minha barba. E cara, eu não tomo mais café, eu não consumo pornografia, eu não tenho assim vícios. A única coisa que eu fazia em excesso era redes sociais. Então, por incrível que pareça, cara, deixar o Instagram me fez conseguir me manter mais calmo, mais tranquilo. E tu percebe que é uma junção de coisas, porque a partir do momento que eu passei a, novamente, estar na natureza, observar as coisas simples, comecei a me reconectar com a minha identidade, com o meu espiritual, eu automaticamente também fico mais tranquilo. O problema do Instagram é que ele te dá estímulos constantes, sem esforço, e prazer imediato. A dúvida do que vai ser o próximo vídeo, se vai ser um vídeo que você gosta, que tu não gosta, isso faz com que tu fique preso nesse loop para achar o vídeo que tu gosta. E aí tu achou, a dopamina vai lá em cima e depois abaixa. Aí tu entra de novo nesse loop, vai de novo até achar um vídeo que te dê prazer, que te faça rir, que seja legal. E aí tu fica preso nesse ciclo, sabe? Quando tu quebra isso, tudo muda. Tudo muda, sinceramente, cara. Eu acredito que essa foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Devagarinho eu tô voltando a criar uns conteúdos, mas eu só entro, posto e saio. Eu não fico mais olhando. Mas assim, para resumir, a capacidade de planejar coisas, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de pensar de forma um pouquinho mais complexa, mais lógica, tudo isso vai sendo recuperado, porque tu deixa de ser um distraído.
Então tudo na sua vida melhora. Tudo, literalmente. Pra vocês entenderem até o nível que chegou, eu acreditei que eu tinha TDAH, porque eu não conseguia focar em nada, eu não conseguia prestar atenção em mais do que 30 segundos em alguma coisa que eu tava fazendo. E escrever um texto era um parto, cara. Hoje eu escrevo um monte de roteiro, tudo tranquilo, concentrado. Mas não, antigamente eu abria outra aba, eu levantava pra pegar um café, eu ia no banheiro, eu tava sempre inventando alguma coisa. E o que que era isso? O meu cérebro entediado em fazer algo que era um pouco mais complexo, que demandava energia. Meu cérebro não queria isso, ele queria economizar energia e ter prazer. E onde é que eu encontrava isso? Vídeos curtos. Entendeu? Então, tu recupera essa capacidade de ser normal. Essa é a palavra. Infelizmente, hoje tem muita distorção nisso. Muita gente que de fato nem é TDAH, mas tá se medicando aí de forma independente por acreditar que tem. Sendo que o corte de estímulo, a mudança de hábito já seria suficiente para a pessoa se recuperar. Não são todos os casos, óbvio que muita gente vai precisar de terapia, vai precisar fazer testes, vai precisar de psiquiatra, tudo bem. Mas eu sou o exemplo de que às vezes é só realmente um excesso de estímulos. Eu te convido até a fazer esse teste, se tu acredita que tem TDAH, tudo, experimenta ficar ali 2 semanas sem Instagram. Eu te garanto, cara, se tu não substituir esse hábito por outro, né, sair do Instagram e ficar no Shorts aqui, não adianta nada, tem que cortar os vídeos curtos. Aí sim, aí tu vai conseguir perceber a diferença. Talvez a tua dificuldade em deixar isso é o fato de, no teu inconsciente, tu pensar que tu vai perder alguma coisa. Mas a realidade é que tu não tem nada a perder ficando sem rede social. Ah, mas eu preciso estar atualizado. Atualizado sobre o quê? Tudo que tem de notícias tu pode ver em outros sites. Tu pode pesquisar a respeito. E tu não vai morrer se ficar 2 semanas, cara, sem saber do que tá acontecendo. A gente tem essa mania de querer estar por dentro de tudo. É o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out. Mas a realidade é que tu não vai estar perdendo nada. E principalmente vai servir para tu se dar conta de que na verdade tu não é tão importante assim, que as pessoas não vão se lembrar de você, em sua grande maioria. Poucas vão te perguntar o que aconteceu, por que tu sumiu. As pessoas não se importam, tu não vai fazer falta no Instagram. Essa que é a questão. E a gente se prende a muita coisa, a gente gasta nosso tempo, a gente desperdiça a nossa vida nisso, muitas vezes por aparência, muitas vezes por comodismo, muitas vezes por, sei lá, nem tem motivo. E se a gente sair, ninguém vai sentir nossa falta. Então não se apega a essas coisas. E eu te digo isso como alguém que ficou 1 ano e meio. E que eventualmente fica 3 meses, 6 meses sem. Inclusive hoje, na gravação desse vídeo, eu estou numa fase de detox de Instagram de novo. E isso tem sido muito bom, cara. Minha vida voltou pro eixo de um jeito assim absurdo. Mas é isso, eu acredito que essa experiência, esses motivos, esses benefícios, eles podem te fazer refletir de fato, né? Porque se tu caiu nesse vídeo, talvez essa seja a sua intenção, de deixar um pouco de lado essa plataforma. Eu quero saber o que vocês acham, o que tu acha a respeito desse tema. Se tu já teve alguma experiência como essa, de deixar o Instagram, o que tu ganhou com isso, as diferenças que tu notou, ou as dificuldades que tu tem, caso tu esteja tentando parar, enfim. Vamos fazer desse chat aí uma conversa de alto valor, pra gente poder crescer, todo mundo junto. Deixa um like se você gostou, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.